Olá pessoal, olá família típica, nós estamos aqui em mais um encontro e agora nós vamos comentar como é que está sendo a utilidade, a realização prática dessa nova disposição da lei, que é a previsão do cordão de girassol para identificar deficiências ocultas. Quer saber mais sobre o assunto? Aguenta aí que a gente já conversa. Pois é, gente. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, sofreu uma alteração recentemente, em julho, praticamente no meio do ano de 2023, através da Lei 14.624 de 2023. O que essa lei fez? Ela inseriu apenas um artigo a mais na LBI, dizendo assim, olha, a partir de agora tem o cordão de girassol, que é um símbolo, que vai ser o sinal legal, previsto em lei, adequado para identificar a pessoa com deficiências ocultas. Pois bem, essa lei servia para criar um sinal que toda a sociedade pudesse reconhecer para identificar a pessoa que tem uma deficiência oculta para a finalidade de exercício de direitos, Por exemplo, numa fila, a pessoa está na fila, está numa fila preferencial, ninguém sabe quem é aquela pessoa, por que ela está na fila preferencial, e esse foi um primeiro problema que foi resolvido, O problema de ajudar a identificar a pessoa a quem se deve um determinado direito de prioridade, porque antes muita gente com deficiência oculta, veja, deficiência oculta é oculta porque não dá para ver, Existem as deficiências que são ostensivas. A pessoa, por exemplo, quando é deficiente físico, é cadeirante, é impossível confundir, Você vê a pessoa na cadeira de roda ou com uma muleta, você sabe que se trata de um deficiente físico. Então, se ele entrar na fila preferencial, as pessoas, é deficiente físico, ok. Mas e a pessoa que tem outro tipo de deficiência, que não dá para ver, que não é visível? Às vezes causa até confusão na fila. Porque a pessoa olha para uma pessoa que tem TEA, autista, Às vezes a mãe com uma criança com TEA, olha para os dois e fala, não estou vendo deficiência nenhuma. Como é que é isso? Esse pessoal está furando fila? Não, quando você coloca o cordão de girassol, você informa para a sociedade que essa pessoa tem um direito diferenciado, que essa pessoa tem uma deficiência oculta, que não dá para ver. Tudo bem, depois de alguns meses de vigência dessa lei, foi em 6 de julho, Então, em julho, agosto, setembro, outubro, quase 3 meses aí de vigência da lei, nós pudemos verificar uma série de episódios em que o cordão de girassol serviu não só para essa finalidade, tem várias notícias nas redes sociais sobre isso, mas para assegurar cuidado, atenção e proteção a essas pessoas. Recentemente, por exemplo, uma pessoa com TEA estava num ônibus, não sei se num ônibus ou numa van, acabou que a pessoa começou a sentir uma crise, ela desceu e foi para uma loja e a crise foi se agravando e aí foi possível acionar o serviço de saúde para ajudar a conter aquela crise que a pessoa estava, porque a pessoa estava com cordão de girassol. Então, o cordão de girassol, ele tem se mostrado eficaz não apenas para identificar quem tem direito, mas também para ajudar a sociedade a dar uma atenção diferenciada às pessoas que têm essas condições especialíssimas, que são as deficiências ocultas. Então, veja, eu não me admiraria, inclusive, que várias outras situações de mal-entendidos pudessem ser dirimidas pelo simples fato da pessoa usar o cordão de girassol. E aí muita gente me pergunta, mas tudo bem, no último vídeo você disse que o cordão de girassol não prova que a pessoa tem deficiência. Realmente não prova. A própria lei diz que o cordão de girassol não é o documento hábil a provar que a pessoa tem a deficiência. Veja, ela informa que aquela pessoa tem uma deficiência, mas não prova. Tanto é que quando chega no caixa, diz a lei, quando chega no guichê do atendimento, a pessoa que estiver atendendo pode exigir da pessoa, mesmo que ela esteja com cordão de girassol, que apresente a prova
No caso de pessoas com TEA, pode ser a carteirinha, a CIP-TEA, pode ser o RG, aqueles RGs que identificam, né, se a pessoa tiver tirado esse RG contendo o CID e a condição específica da pessoa. Enfim, a pessoa tem que se identificar e o cordão não é a prova por si. Mas, apesar de não ser uma prova, é um sinal indicativo, quando a gente vê uma pessoa usando o cordão de girassol, de que aquela pessoa tem uma deficiência oculta. E essas deficiências ocultas podem ser de várias naturezas, principalmente de natureza intelectual, intelectiva. Pode ser um transtorno, né, com repercussões na mente, como é o caso, por exemplo, da pessoa que tem transtorno do espectro autista. Né? Onde é que acontece o transtorno? É aqui. Então, se uma pessoa estiver sentindo uma crise e estiver usando um cordão, a gente já sabe que se trata de uma pessoa com uma deficiência oculta. Então, o tipo de solução que eu dou para um caso que acontece assim publicamente, conforme a pessoa esteja ou não usando o cordão, é diferente. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa com TEA está num estabelecimento e tem uma crise, e essa crise pode levar a algum tipo de agressividade, que pode ser mal interpretado socialmente. Se a pessoa estiver usando o cordão de girassol, a pessoa que é o sujeito dessa situação hipotética aqui, e eu estou vendo aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar atendimento para resolver aquela crise, vou chamar um médico. Agora, se eu não estou sabendo, a pessoa pode chamar a polícia, né? Achando que se trata de uma questão que está acontecendo ali, um ilícito. Então, esse vídeo é só para dizer que o cordão de girassol, apesar de que ele não prove por si só que a pessoa tem deficiência, a pessoa precisa provar, e apesar dele ter sido criado somente para identificar um titular de direito de preferência, ele tem se mostrado, ao longo desses 3 primeiros meses de vigência, um ótimo instrumento de proteção social, de proteção coletiva das pessoas que possuem situações e condições singulares. Então, eu recomendo a você, família típica, que sempre que puder, né, coloque aí na sua criança, no seu filho, na sua filha, o cordão de girassol, ou pode ser também o cordão de quebra-cabeça, os dois têm a mesma finalidade. A diferença é que o cordão de girassol serve para todas as deficiências ocultas, porque está previsto no estatuto, que é o sistema genérico, né, generalista, geral, de proteção da pessoa com deficiência. E o cordão de quebra-cabeça, o cordão que identifica o autista, está previsto na lei específica dos autistas, que é a Lei 12.764 de 2012. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho para ser notificado de outras produções e que compartilhe o vídeo para outras pessoas que, assim como você, tenham interesse nesse assunto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.